Vamos embora? Eita, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta aí, por favor. Oh, glória! É isso aí, gente. É a batalha, é a luta. Precisamos dessa arma que é a Bíblia. Pegue no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Vou dizer uma coisa para vocês. Soldado deitado, sentado, vai tomar o primeiro tiro e vai morrer rapidão. Vai direto no caixão. Olha, vamos aprender uma coisa. Eu sei que nós trabalhamos o dia todo, né? Sei que nós estamos cansados, mas todas as vezes que nós vamos anunciar o Evangelho, nós precisamos ficar em pé. Amém? Vocês não vão ficar com raiva de mim, não? Opa, olha, ia tacar ovo de mim lá, irmão, não pode, né? Mas, então vamos aprender isso. Todas as vezes que for o Evangelho, nós ficaremos em pé, correto? Certinho? Mas eu queria que você estendesse as suas mãos aqui para o altar do Senhor. E você vai colocando agora toda a sua vida, toda a sua história. Que você vai agora dizendo para Jesus: Senhor, eu vim trazer as minhas misérias do Senhor essa noite. Vai dizendo para Ele, vai dizendo: Senhor, eu preciso que mude a minha vida, a minha história, que mude a vida da minha esposa, do meu marido. Vai falando com o Senhor a situação que você se encontra hoje, a situação que você se encontra no seu matrimônio. Vai dizendo para o Senhor. Se você quiser falar em voz alta, pode falar, não se preocupe com o irmão que está do lado aí. Se você tem dificuldade, os seus filhos que estão na droga, vai dizendo: Senhor, olha o meu filho, olha a minha filha, Jesus. É por isso que eu quero entregar, Senhor, toda a minha família, Senhor Jesus. Essa noite eu vim aqui, Senhor, especialmente para dizer para o Senhor: toda a minha vida está acontecendo, Senhor, só coisas ruins. Mas se você também trouxe a alegria, ou se você, como esse testemunho que a irmã deu, que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu estou feliz essa noite, Senhor, porque Jesus está aqui, Jesus está presente, meu irmão. Ele quer ouvir a tua voz. Ele está dizendo para você: abra a tua boca e fala comigo. Eu quero te ouvir, eu quero te libertar, eu quero libertar a tua família essa noite de todas as barras de Satanás, tudo aquilo que ele tem feito, tem plantado na sua vida, na sua família. Hoje o Senhor vai dizer para você assim: hoje chegou o seu dia. Hoje é o seu dia. A sua graça chegou, meu irmão. A sua graça chegou, meu irmão. Você pode aplaudir se Deus está aqui na sua vida já. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra,
e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o Espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-lhes. Compadece de nós, disse Jesus. Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio. Vem em socorro a minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônios não se pode expulsar, senão pela oração. Essas são para nós as palavras da salvação. Vou fazer uma colocação aqui. Hoje nós vamos falar da oração de cura e libertação. Peço a Deus que eu tenha sido feliz nos temas que o Senhor tem me colocado, mas eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui para ofender ninguém, não estamos aqui para ofender doutrina de ninguém, nós não estamos aqui para ofender crenças de ninguém. Nós só queremos passar para vocês, não ensinar, mas partilhar com vocês aquilo que a nossa igreja acredita, aquilo que a nossa igreja católica, apostólica, romana acredita e ela prega. Tudo que a igreja prega está baseado no ensinamento da palavra, está aqui na Sagrada Escritura, amém? Então todas as vezes eu queria, obrigado meu anjo, todas as vezes que eu falar assim, não sou eu que estou falando, mas está na palavra, aí vocês falam assim, não, na hora que eu falo assim, na hora que não sou eu que estou falando, mas está na, aí vocês vão responder, Bíblia, tá bom? Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Tá fraquinho demais. Ó gente, vocês precisam aprender comigo, ó. Eu vim lá de Minas Gerais, lá em Minas Gerais a gente come angu com taioba. Alguém conhece aqui? Conhece? Angu com taioba, já comeu? Tremou demais, menino. Então vamos lá, ó. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Opa, é sim, maravilha. Mas o que vier depois eu te explico. É bom demais. Olha, essa palavra vem dizer assim para nós, olha o título: o jovem epilético. Jovem epilético ou epilético, tanto faz, vamos escrever isso que importa. Mas o que quer dizer epilético? Está relativo a quê? A epilepsia. O que é uma epilepsia? Vamos lá, no Pai dos Burros. E assim, gente, hoje me colocaram numa fogueira para fazer uma pregação que é mais assim, catequética. Não é o meu estilo, mas
temos que passar, né? Não tinha outra pessoa, vai primeiro, não tem jeito não. Epilepsia, ao que diz o Aurélio, afecção da que há várias formas, que se manifestam por crise, com distúrbios da consciência, contrações involuntárias musculares. Então, o que quer dizer epilepsia? É uma enfermidade, correto? Raciocinando? Certinho? Então tá bom. Aí, vai dizer assim o pai do menino: olha, o meu filho sofre com um espírito. O que está escrito aí? Mudo. É mudo? É isso? Um espírito mudo. Então, a epilepsia, mudo. Então, nós temos duas enfermidades, correto? Certinho? Então, tá bom. Aí, nós paramos para analisar. Se há uma epilepsia, se a pessoa muda, mas ao mesmo tempo ele diz que ele tem um espírito. Ué, então nós podemos chegar a uma conclusão. Não estou dizendo que são todas as enfermidades que tem o dedinho do encardido ali, certo? Tem o dedinho. Eu estou dizendo que toda pessoa surda, toda pessoa muda tem um espírito maligno, mas nesse contexto da palavra tem. Aí nós vamos um pouquinho mais adiante. E Jesus, quando Jesus se aproxima daquele jovem, o que acontece? Jesus diz assim: olha, vamos ler lá comigo. Jesus dá uma ordem. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou, olha só, o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo. Opa, apareceu mais uma enfermidade. Agora é surdo, é mudo, é surdo, é epilético. Mas há algo muito interessante quando nós paramos para pensar. Todo esse contexto de uma contaminação, de um jovem que tinha esse espírito que estava causando essa doença aqui na palavra de Deus. Mas peraí, como que aconteceu isso? Aí Jesus pergunta para o pai dele assim: há quanto tempo ele está dessa forma? O que o pai dele responde? Desde a infância. Peraí, como é que se dá uma coisa dessa? Infância é uma criança, certo, gente? É uma criança. Então, como que uma criança, se nós olharmos para as nossas crianças, ela pode ter, né? Ela pode ter contraído por si própria um espírito mudo e surdo. Aí nós colocamos assim: o que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido, o pai não diz, mas é o que acontece com muitas pessoas, com muitas vezes nós. É que nós vamos buscar, muitas vezes, uma espiritualidade não cristã. Nós vamos buscar em lugar a qual a nossa igreja fala para nós que não pode. Qual a igreja católica diz para nós: olha, não é certo ir lá. Mas aí nós colocamos assim: o pai, a mãe, os avós, os tios desse menino podem ter ido buscar. Aí você me pergunta assim para mim, e hoje nós vamos viajar na Bíblia, oh glória, né? Isso é bom demais. Aí você me diz assim: ô, mas como isso se deu? Aonde que a nossa igreja está dizendo que é errado buscar fora da igreja católica? Vamos comigo, pegue na sua Bíblia aí, Deuteronômio, vamos lá? 18. Deuteronômio 18, fica na página 234. Diz
Isso. Olha só o que a nossa igreja fala. Não sou eu que estou falando, é a... Então vamos lá, todo mundo achou? Amém? Então vamos lá. Quando tiveres, olha que o Senhor vai falar ao povo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor te deu, te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se acha no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor, teu Deus, abomina todos aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente no Senhor, teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agouros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele a quem devereis ouvir. Palavras do Senhor. Esse profeta se chama Jesus Cristo. Então nós estamos vendo dentro da palavra que a igreja, o próprio Deus proíbe a nossa ida, a nossa busca numa espiritualidade a qual não é cristã. E muitas vezes nós pisamos nesses lugares. Eu preciso ver, eu preciso olhar, eu preciso saber. Se eu não ouvir falar da minha cor, hoje eu não saio de casa. Hoje é sexta-feira 13. Viu o gato ali, sai vazado do gato. Vai passando na rua, vê a escada, não para debaixo da escada. A nossa igreja proíbe isso. Não é que ela proíbe, ela alerta. É onde que nós vamos vendo a sociedade que está doente. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos procurar Deus aonde que Ele não está, você vai encontrar. É o cão. Não tem dúvida, você vai encontrar o encardido. Naquilo que você tem buscado, mas pelo amor de Deus, se você tem buscado, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de você voltar para a igreja, de você voltar aqui. A igreja te acolhe, a igreja te busca de volta, a igreja te aceita. Bate assim na cabeça, assim, ó. Falou, cabeção? Abre a mente. Jesus te chama, seu cabeção. Aplauda esse cabeção que está do seu lado aí. Irmão, veja, Deus vai proibindo a gente de certas coisas. E nós somos teimosos. Eu fico imaginando. Imagina assim. Eu vou falar, mas eu não vou morrer, amor. Fica tranquila, viu? Imagina que eu morra. Essa aliança aqui que está comigo há 31 anos, casada, mais 4 namoros, ela fala assim: nossa, eu queria saber como é que o homem está. Vai ter 2 lugares, irmão. Se tiver um no inferno ou no céu, vai estar lá. Aí, ela fala, ela sai daqui, ela vai lá em Uberaba, Uberlândia, Bahia, eu vou lá, diz que tem um homem lá que escreve lá, fala com os mortos. Gente, eu fico imaginando, eu sei que
Minas Gerais, não sei nem para onde que está, que é onde que fica. Imagina depois que eu morrer, eu ficar voando aí. Achar o Bernardo melhor, como é que eu vou achar esse trem lá, meu Deus do céu? Tem GPS, filho, tem GPS agora? Como é que eu vou chegar lá, o abençoado está sentado ali, escrever, passando assim, olha, eu estou bem. Não tem lógica, não é mais fácil, então, eu sair voando e lá para a Bahia, lá para Minas Gerais, é mais fácil eu pegar o batom dela lá no espelho, vai escrever para ela assim, sou eu, estou aqui, é eu mesmo, não é mais fácil? Gente, Deus está dizendo para nós que isso não existe, isso não acontece. Aí você fala assim, mas eu já vi isso, louvado seja Deus, eu também já vi, eu já vivi isso, é por isso que eu estou falando para vocês, eu já estive lá. Gente, quantas vezes eu fiquei no meio do mato, ficava no meio do mato fazendo aquelas coisas lá. Estou condenando, criticando ninguém que já foi, ou alguém que está lá, não estou isso não. Estou dizendo para você, vem para cá, que é bom demais. Aí você fala assim para mim, mas como isso não pode? Como isso não acontece? Por exemplo, uma pessoa chega, volta uma mulher lá, ela faz um trabalho, chega lá, a mulher fala que é o espírito do seu avô, da sua avó. Mas eu vou mostrar para vocês que isso é impossível. Deus fala que é impossível, a Bíblia fala que é impossível, a igreja fala que é impossível. Agora eu quero que você venha comigo lá em Lucas 16, Lucas no capítulo 16, no versículo 22, a página 1371. Lucas 16, 22, 1371. Acharam? Lucas 16, no versículo 22. Olha só o que ele vai dizer. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de que me refresque a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males, por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, e nem os de lá passar para cá. Palavras da salvação. Veja como que se dá um acontecimento desse. Como que uma pessoa pode dizer que é o espírito do seu pai, da sua mãe, do seu avô, se Deus está dizendo para nós que é impossível a pessoa passar, é impossível a pessoa vir. Aí você fala para mim assim: tem alguém aqui que tem coragem de levantar a mão e dizer: eu já fui nesse lugar e já vi? Eu levanto porque eu já fui. Não é assim que acontece? Aí você fala assim para mim: então, como que acontece isso? Como que se dá esse momento? Nós vamos explicar, nós estamos aqui para isso.
Não é verdade? Sim ou não? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Amém. Agora, olha, rapidinho que a hora está passando. Eu quero que você pegue Efésios 6:10. Vamos lá. Vamos passear na Bíblia. Hoje vocês vão ficar craques de Bíblia hoje. Amém, misericórdia? Misericórdia, meu Deus do céu. Estão pedindo misericórdia ali. Cadê o servo para ajudar, meu Deus do céu? Acharam? O número? Então vamos lá. O número 1502. 1502. Efésios 6:10. 1502. Talvez você esteja me perguntando assim, mas por que eu preciso saber disso? É porque muitas vezes o que está acontecendo na sua família você não sabe por quê. Porque falta conhecimento, falta explicação. Quando as pessoas estão explicando aí fora, estão explicando tudo errado. Acharam? Olha só. 6:10. Achou? Sim. Amém. Amém. Eu vou pegar aqui, quer ver? Vamos lá, no 11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Aí é onde que você se engana, onde que eu se engano. São essas forças que quando você vai em certos lugares, as pessoas falam, é o espírito do meu avô, da minha avó. Não é não. Nós vimos que na Bíblia é impossível. Lucas foi dizer para nós que é impossível o espírito do seu pai, da sua mãe vir, do seu avô vir, do seu bisavó voltar e entrar no corpo daquela pessoa. Então nós vemos o que realmente vem falar com você naquele lugar. Mas nós caímos pela nossa fragilidade, pela nossa busca. Muitas vezes nós não encontramos saída, nós não encontramos apoio. Eu quero dizer para vocês aqui, nós do grupo de oração Espírito Santo e tantos outros grupos de oração que temos aqui, nós temos em torno dos 14 a 15 grupos de oração, não é, William? 16 grupos de oração em Rio Claro estão assim a favor da cidade de Rio Claro para nos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar vocês, não importa como, nós vamos fazer o que for possível. Mas o que nós não podemos é ficar mais na mentira. Aí você me pergunta, como que essa força espiritual do mal espalhada nos ares acontece? Como que aconteceu isso? Como que está aqui? É simples. É por isso que eu falo, quem tem a Bíblia, pelo amor de Deus, leia. Quem não tem, compra uma. Mas não deixa lá como um amuleto lá, só para você olhar assim, meu Deus do céu, só deixar no Salmo 90. É para você ler, para você rabiscar, para você saber. É para nós sabermos. Nós acreditamos, a igreja prega, a igreja católica, apostólica, romana prega, e nós acreditamos na ressurreição, nós não acreditamos na reencarnação. Muitas pessoas acreditam na reencarnação. O que é a reencarnação? A reencarnação é uma pessoa, ela nasce, as pessoas que acreditam, não estou criticando, elas acreditam, eu não acredito. Mas a pessoa nasce e ela tem um dever a cumprir, ela tem algo a fazer.
Só que ela tem que fazer esse algo bem feito, para que o Espírito ganhe luz, vão melhorar, para que a pessoa se torne uma pessoa melhor. Por exemplo, Andréia, se você veio, você não cumpriu a sua meta aqui na terra, aí você vai morrer e você vai reencarnar, você vai nascer de novo. É isso que eles acreditam, é isso que muitas pessoas acreditam. Aí você vai nascer para que você não cumpriu a sua meta como você tinha que ter feito, bem feito, e assim vai. Eles acreditam que as pessoas vão melhorando, você vai reencarnando para que você melhore. Agora eu digo para você, não há uma contradição aí nessas coisas. Porque se é para você melhorar, se é para a humanidade, o ser humano melhorar, então tem uma coisa errada. Por que no mundo tem tanta tragédia? Por que tem roubos, tem assalto, violência? Parece que cada vez está piorando. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, porque era para estar melhor. Porque há quantos mil anos, milhões de anos existe a Terra? Era para estar bem melhor. E nós estamos vendo que hoje nós temos para estar bem melhor e não está. Aí você me pergunta, então como que essa força veio parar aqui na terra? Está na Bíblia. Então vamos lá, Apocalipse 12. Antes disso, pega em Hebreus 9. Hebreus 9, página 1533. Hebreus 9, 33. Hebreus 9, 1533 a página, e no versículo 27. Hebreus 9, 27. Gente, está difícil para mim também aqui, porque esse tipo de pregação é mais o seu Pedro que gosta de fazer esse tipo de pregação, o Rodrigo, que é mais catequético. A gente vai sofrer aqui quando vai fazer esse tipo de pregação. É sofrido para nós também. Achado? Sim. Olha só o que vai dizer, vai dizer assim para nós: como está determinado que os homens, aqui está falando dos homens, mas vocês também, viu, mulheres? Que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecer em segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Você que está esperando a volta de Jesus, sim ou não? Sim. Então ele vai voltar. Nós precisamos estar preparados. Fala para essa bênção que está do seu lado, assim, abençoado. Você está preparada? Se não estiver,